Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, Casa de Paz de Zé Cambinda, onde damos início aos nossos trabalhos com a prece de abertura proferida pelo nosso irmão Guga. Senhor Deus, neste momento em que iniciamos os nossos trabalhos de amor ao Evangelho de Jesus, através de Sua palavra e dos exemplos por Ele deixado, rogamos ao Senhor nos enviar seus Espíritos de luz para nos auxiliar e nos inspirar na prática do bem, e que nesta egrégora bendita possamos entender que a sua salutar influência nos leve a praticar a benevolência e a indulgência para com todos os nossos irmãos nessa jornada terrena. E pedimos a esses nossos irmãos trabalhadores da seara do bem que nos protejam nesse momento complicado que o planeta passa em função dessa pandemia, pois aqui estão dispostos a nos auxiliar a encontrar a cura, o caminho da luz e a nossa evolução espiritual. Peço a todos os nossos irmãos que nos lembremos sempre que, apesar de estarmos envolvidos pelas energias do mundo material, somos espíritos eternos, estagnados temporariamente aqui nesta encarnação. E quando nos deixamos envolver pela beleza e prazeres da vida material, deixamos de realizar os projetos de progresso espiritual que aqui viemos buscar. E é com muito amor no coração que agradecemos aos nossos amigos espirituais pela lição que hoje iremos receber e que nos fará recordar que somos filhos de um Pai bom e justo, e que diariamente eles vêm ao mundo físico-material para realizar trabalhos bendito e benigno, para nos fazer lembrar da grandeza que é a obra de Jesus em nossas vidas. Que estejamos prontos para receber a palestra dessa noite, com carinho e gratidão a Mãe Maria Santíssima, a Jesus e a Deus, nosso Pai maior. Assim seja. A nossa irmã Isabel Cristina fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Vinhas de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é a das mais expressivas. E o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isso, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade de testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção da eterna ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa,
Recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Com a palavra, para o estudo desta noite, o nosso amigo e irmão Carlos Luiz, de Volta Redonda, filiado à Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Olá, meus irmãos, meus queridos irmãos do Centro Espírita Pai José Campinda. Que Deus possa nos abençoar a todos, Jesus possa nos alimentar com esperança, com coragem, e que o nosso Pai José Campinda esteja presente em nossos pensamentos, para que possamos levar adiante todas as nossas tarefas. Nessa oportunidade, meus irmãos, nós gostaríamos de alinhavar alguns conceitos. Como é que nós podemos nos tornar espíritos superiores? Porque essa é a nossa meta. Esse é o trabalho que nós estamos procurando desenvolver. Nós que começamos lá atrás como simples ignorantes, tendemos a sermos espíritos superiores, espíritos puros, conforme nos aponta a pergunta 170. Nós procuramos estabelecer aqui 10 pontos que nós achamos bem interessantes e nós vamos procurar, nesse momento que nós estamos estudando, vamos procurar dar uma pincelada, porque são assuntos bastante profundos. Primeira coisa, meus irmãos, temos que lembrar que nós vivemos numa sociedade de receitas prontas, né? Todo mundo quer as coisas muito mastigadas, a lei do menor esforço. E nós vamos apresentar aqui pequenos lembretes para aqueles que estão interessados em adquirir condições de se tornar um espírito superior. Podemos assim dizer que são receitas testadas e aprovadas, ok? Então vamos lá, a gente começa lembrando, meus irmãos, que nós estamos aqui num processo em que nós temos que andar para frente e para o alto. E o Chico Xavier, no livro Fonte Viva, nos deixa um lembrete bem interessante. Diz ele assim: quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Que seja assim a nossa arrancada para um patamar melhor e para frente. A gente começa lembrando, meus irmãos, conforme está lá na pergunta 919, um dos pontos cardeais para a nossa mudança passa pelo autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, nós encontramos Kardec justamente perguntando isso. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos responderam: um sábio da vossa antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec diz assim: mas nós conhecemos a profundidade dessa assertiva e tal, mas como é que nós podemos ter um meio prático, um meio rápido para nós entender isso? E aí Santo Agostinho vem trazer para nós uma observação bastante interessante. Diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava para mim mesmo o que, se não faltara um dever para alguém, se ninguém tivera algum motivo para de mim se queixar. Santo Agostinho diz que, fazendo isso, ele foi se conhecendo e a cada dia ele procurava se melhorar. Aquilo que ele encontrava de erros, de falhas, ele corrigia no dia seguinte. Ele diz ainda: aquele que fizer isso vai alcançar forças, porque os nossos mentores espirituais, os nossos guias, o nosso protetor, os nossos anjos da guarda vão nos dar as condições que necessitamos para a gente conseguir levar adiante, ok? Então é de grande importância, meus irmãos, nos conhecermos. Mas alguém poderia falar assim: mas professor, como é que nós podemos fazer para poder melhorar mais rapidamente? E aí tem uma ferramenta
que a gente utiliza na pedagogia e que é muito útil, que nós podemos fazer. Eu costumo fazer de vez em quando para mim mesmo, para alguma pessoa que está mais próxima e tal. É a chamada matriz fofa. Entre na internet e procure lá, matriz fofa, F-O-F-A. E ela diz assim, pegue uma folha de papel e façam uma cruz. No quadrante esquerdo superior, escreva assim, forças. Ali nós vamos anotar uma série de itens que nós vamos dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Na parte de baixo, escrevam fraquezas, ou seja, quais são os nossos pontos fracos. No canto superior à direita, escreva assim, oportunidades. E no canto inferior, nós escrevam lá ameaças. E vamos lembrar, meus irmãos, que forças e oportunidades são nossos pontos fortes. E os nossos pontos fracos estão nas nossas fraquezas e nas ameaças. Muito bem. Então, vamos traçar aqui alguns exemplos para nós podermos nos situar. Desculpa-me. No campo da força, nós podemos assim colocar, por exemplo, conhecimento da doutrina espírita. O quanto é importante, meus irmãos, conhecermos a doutrina espírita. O quanto é fundamental que nós conheçamos a doutrina para poder nos situar. É com ela que nós vamos caminhar. É com ela que nós vamos fazer as nossas escolhas. E nós sabemos que a vida é feita de escolhas. E quando nós escolhemos bem, nós temos um futuro melhor. Lembrar ainda que o nosso livre-arbítrio nos garante o seguinte, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a doutrina espírita nos dá conhecimentos do antes, do durante e do depois. Portanto, nós podemos fazer melhores escolhas. Outra força que nós temos, meus irmãos, é o amparo espiritual. Nenhum de nós estamos fadados ao desamparo espiritual. Deus concede a cada um de nós. Pode ser o maior criminoso do planeta. Ele tem alguém que vela por ele. Alguém designado por Deus. Ele tem o seu protetor espiritual. Ele tem seu anjo da guarda. Além disso tudo, muitas vezes os seus parentes, aquelas pessoas que fizeram parte do seu grupo familiar, que estão no mundo espiritual, estão velando por ele, estão torcendo pela sua vitória, pelo seu crescimento. É assim que funciona. Depois, meus irmãos, nós temos um outro ponto forte também, muitas vezes, é a nossa vontade de crescer. A vontade de nos tornarmos melhores, a vontade de nós sermos pessoas melhores, faz com que a gente possa seguir adiante. Nós temos visto aí grandes exemplos, Chico Xavier, a nossa querida irmã Dulce, agora Santa Dulce dos pobres, a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, agora Santa Teresa de Calcutá. Então são espíritos de grande envergadura espiritual que Deus colocou para que nós pudéssemos caminhar junto. E lembrar esses três aí, o Chico Xavier, mais essas duas madres, foram criaturas que nós respiramos o mesmo ar que elas, porque elas estavam vivas até agora há pouco tempo. Ou seja, elas estavam vivendo aqui conosco. Lembrar Jesus, dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se Jesus, que é o nosso mestre, passou por isso, nós também podemos passar, nós podemos vencer. Essas criaturas que acompanharam o caminho, a caminhada de Jesus, venceram e nós podemos vencer também. Na parte de baixo, meus irmãos, nós temos as chamadas fraquezas, né? Uma das grandes fraquezas que nós temos é a má vontade. Grande parte de nós, meus irmãos, tem uma dificuldade muito grande, porque nós não temos boa vontade para com as coisas que são para nos levar para o alto. Nós, muitas vezes, também procrastinamos, nós deixamos para o dia seguinte, nós deixamos para o mês seguinte, nós deixamos para o ano seguinte. E tem pessoas querendo deixar para a encarnação seguinte. Lamentável, mas é verdade. Outro ponto, a falta de estudo. É outro ponto fraquíssimo. O espírita, meus irmãos, ele precisa estudar, ele precisa se aprofundar nos conhecimentos da doutrina para ele poder se safar dessas situações que nós encontramos. Querem ver outra situação? O que eu posso melhorar? Muitas vezes nós já trazemos alguns pontos fortes, nós já somos valentes em determinadas situações, podemos nos melhorar cada vez mais.
E não podemos, meus irmãos, ceder aos obstáculos. Os obstáculos estão aí. Um dos grandes obstáculos que nós enfrentamos, por exemplo, são as influências negativas, a influência dos maus espíritos, conforme está lá na pergunta 459 e na pergunta 525. Os espíritos são aí para espíritos inferiores, estão aí para nos atormentar. Mas também, em contrapartida, nós temos os espíritos superiores que estão prontos a nos auxiliar, nos dar força. Basta o quê? Que nós peçamos. Basta que nós nos coloquemos em sintonia com eles através da prece, através das boas atitudes, através do bem que nós podemos fazer. É por aí. No canto superior, à direita, nós temos o quê? Oportunidades. A Casa Espírita, meus irmãos, oferece maravilhosas oportunidades de nós trabalharmos. Então nós podemos fazer uma série de coisas, uma série de trabalhos. Participar das reuniões mediúnicas, participar do trabalho de passe, participar dos trabalhos que são desenvolvidos na Casa Espírita. Quem não puder fazer nada disso aí, meus irmãos, muitas vezes tem uma vassoura lá. E não podemos ter nenhum tipo de vergonha de atuarmos com a vassoura na mão. É um trabalho tão digno quanto qualquer outro. Então, na Casa Espírita, nós estaremos prestando um serviço para nós. Somos nós os maiores beneficiários. E ainda, meus irmãos, quem não puder, não conseguir fazer por sua própria conta, basta que ele se associe a alguém. Tem muitas entidades, muitas instituições que estão precisando de voluntários. E nós, espíritas, muitas vezes somos muito pródigos nisso, né? De nos voluntariarmos aos trabalhos. Muito bem. Falta o último quadrante, que é ameaças. Aquele que está no lado direito, embaixo. Ameaças. Então, nas ameaças, nós até já falamos, a influência espiritual, que algumas vezes está lá no canto também das fraquezas, né? Porque os espíritos nos pegam nas nossas fraquezas, pegam nos nossos pontos fracos. Então, uma das ameaças que nós temos é a influência espiritual. Então, orar mais, ler mais, estudar mais, participar mais, tomar mais passe, tomar mais água frutificada, isso tudo vai nos fortalecer. Outro ponto, aos nossos melindres pessoais. Desculpe-me. Tem pessoas, meus irmãos, que melindram por qualquer coisa. Qualquer coisa atinge lá no âmago dessa criatura e ela sofre tremendamente por isso. Ela se deixa afetar por isso. Isso é terrível. Isso faz muitas vezes com que ela baixe seu padrão vibratório e a ação dos espíritos inferiores se torna mais fácil. Então é importante isso. Outro ponto, prazeres materiais. É também dentro das nossas ameaças. Quanto mais nós nos ligamos às coisas materiais, meus irmãos, mais nos aferramos às dores. Porque é muitas vezes dentro do campo da materialidade que nós sofremos. Então é necessário que a gente vá se desprendendo gradativamente das coisas materiais para a gente poder ter uma vida melhor. Vivenciar melhor com os nossos familiares, porque também uma das ameaças. Muitas vezes é dentro da nossa família que começam os nossos maiores problemas. Então a gente tem que estar vivenciando bem com eles para poder desenvolver bem o trabalho lá fora, né? Muito bem. O segundo ponto, o primeiro é o autoconhecimento, o segundo é combater o egoísmo. Pergunta 913 do Livro dos Espíritos diz assim: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E aí os espíritos responderam para Kardec: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Atacai a verdadeira chaga da sociedade. O egoísmo e o orgulho são as duas chagas da sociedade. Quem quiser, desde essa vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Por quê? O sentimento de egoísmo, meus irmãos, é incompatível com a lei de amor, de justiça e de caridade. Quem é egoísta não tem nenhuma dessas três virtudes maravilhosas. E também, meus irmãos, ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, se o indivíduo tiver uma pontinha de egoísmo, ele neutraliza tudo aquilo de bom que ele possa ter. Lembrar aqui, meus irmãos, que a gente sempre fala, né, das nossas dificuldades,
os chamados 7 pecados capitais. Vamos analisar se nós não temos algum deles ainda. Então, por exemplo, a avareza, a gula, a ira, orgulho, a luxúria, a inveja, a preguiça. Será que nós não temos nenhum desses? Porque esses aí, meus irmãos, eles são uma espécie assim, de chamarisco para uma série de outros defeitos que nós trazemos. Então, desobediência. Nós somos contumazes em desobedecer a lei de Deus. Nós gostamos muito da contenda, de brigar, sabe, de discutir, algumas vezes sem nenhuma finalidade, sem nada que vai trazer progresso para nós. A nossa vaidade, a discórdia que nós produzimos, a presunção, nós acharmos que somos tal. Não somos nada, meus irmãos. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência carnal. Daqui a pouco o nosso corpo vai ser consumido. O que nós vamos levar? Nada, a não ser as coisas boas que nós temos feito. A vanglória, a inquietude, a malícia, o rancor. Olha o que tem de gente rancorosa, sabe? O que tem de gente que gosta de fraudar, gosta de enganar. Outras são muito violentas. Outras estão sendo pegas no adultério. E adultério de todos os níveis. Outras pessoas que têm ódio, um ódio exacerbado, sabe? Odeia tudo. E nesse momento nós estamos vivenciando aí, meus irmãos, quantas pessoas estão nessa aí? A aflição? Nunca no planeta nós encontramos tantas pessoas aflitas. Olha a quantidade de pessoas que estão desencarnando através do suicídio, porque a aflição delas gera uma ansiedade tão grande, que gera mais problema, que gera mais dificuldade no relacionamento. E o que está acontecendo? A busca da morte, a procurar se aliviar. Outro ponto, meus irmãos, é a questão dos abusos. Abuso de toda ordem, de todo tipo. Nós já falamos ali atrás, né, dos apegos. Realmente, muitas pessoas apegadas aos bens materiais. E nesse momento de pandemia, meus irmãos, olha só, de que vale você se apegar a isso aí, se você pode pegar um vírus, e ele detonar com a sua vida, e você não vai levar nada daqui, a não ser as coisas boas que você tiver produzido. Adiante aqui, meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11, nos fala acerca do cuidar do corpo e do espírito. Então, lembrar, meus irmãos, da necessidade que nós temos de cuidar do corpo, porque o nosso corpo influi na alma. Se nós tivermos uma boa vida que eu estou falando aqui, é cuidar do nosso corpo, para que ele tenha saúde, para que ele tenha equilíbrio, para que corra tudo direitinho com ele. Nós espíritos, estaremos mais tranquilos, porque é menos uma preocupação com a nossa saúde. Então, o próprio Chico Xavier falava, né, da preocupação dele de tomar os remedinhos. Ele sempre estava tomando os remédios. Embora muita gente fale, mas o Chico, né, os espíritos estão ali, podiam curá-lo, podiam libertá-lo desse problema todo. Os espíritos podiam dar fluidos que modificasse completamente o seu estado de saúde ali e tirasse aquelas doenças que ele tinha. Mas ele não, ele fez uso da medicação. Divaldo Pereira Franco, nesses últimos dias, passou por uma cirurgia. Porque é necessário, meus irmãos, nós temos que cuidar do nosso corpo. Então a perfeição, ela está toda nas reformas que nós possamos passar em espírito. Então o nosso corpo ele é necessário para nós vivenciarmos as provações aqui, passar pelos nossos processos expiatórios. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos assim, dobrai-o corpo, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, para torná-lo dócil à vontade de Deus e alcançar a perfeição. Então, quer dizer, é através do controle do nosso corpo que nós vamos alcançar a perfeição. Aqui adiante, meus irmãos, nós temos a pergunta 886. Pergunta maravilhosa. Diz assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? O sentido da palavra caridade. É o que Kardec queria saber. Porque até então, meus irmãos, a gente falava muito em caridade, mas a gente pensava em quê? Esmola.
nas doações e tudo mais. Não, mas o que Jesus entendia? Jesus entendia que caridade passa pela benevolência, ou seja, sermos bons. Temos que desenvolver a bondade dentro de nós. Temos que ser indulgentes, ou seja, temos que praticar a indulgência, ou seja, entender a imperfeição dos nossos irmãos. Temos que perdoar. Então, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. São esses 3 pontos. É o que nós devemos praticar. Outra pergunta 987, meus irmãos, fala que nós precisamos amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus, muitas pessoas acham que é fácil. Mas não, porque você só consegue amar a Deus a partir do momento que você ama o seu próximo. Então, como é que nós podemos fazer isso? Então, amando os nossos inimigos significa perdoar-lhe, retribuir o mal com o bem. Então, nós devemos proceder dessa maneira, não procurar ter instintos de vingança com relação aos nossos inimigos. É assim que nós vamos amar a Deus. Coragem é o nosso 6º ponto. Coragem para deixar as más paixões. Todos nós temos. Vamos lá lembrar lá atrás, a matriz fofa, quais são as nossas paixões? Então, por exemplo, reconhecer o predomínio das paixões, escolher boas decisões e fazer acontecer, mudar o nosso padrão mental. O nosso padrão mental tem que ser para frente e para o alto, né? Ter atitudes positivas. Tem muita gente, meus irmãos, atormentadas aí com tudo que está à nossa volta e fazendo o quê? Se deixando abater pelos problemas da vida, sabe? Ela vai se perdendo cada vez mais, lamentavelmente. Outro ponto é sermos felizes fazendo outras pessoas felizes. Esse é o caminho. É só você fazendo outras pessoas felizes que você vai se tornar feliz. Estudar e trabalhar mais é outro ponto bem interessante. Sermos solidários com os nossos irmãos. Quando você é solidário, você evita a solidão. O solitário muitas vezes não quer praticar a solidariedade. É esse ponto. Outro ponto, meus irmãos, é sermos éticos. Lembrar a ética do Cristo. Fazei ao próximo o que deseja que vos façam. Respeitar, mesmo que você não seja respeitado. Respeitar o semelhante, servir o semelhante, são pontos fundamentais. Respeito pela justiça. Pergunta 875 do Livro dos Espíritos diz assim: como é que se pode definir a justiça? E os Espíritos dizem para a gente simples. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Vamos repetir? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ou seja, se nós fizermos isso, meus irmãos, nós estaremos fazendo o quê? Estaremos fazendo o que a justiça de Deus nos orienta. Com relação, por exemplo, à verdadeira propriedade. Está lá no Livro dos Espíritos também. Qual que é a verdadeira propriedade? É aquela que nós conseguimos sem causar prejuízo a outrem. Então nós precisamos trabalhar nisso. Não causar prejuízo a outro para nós podermos nos julgar proprietários verdadeiros. Lembrar, meus irmãos, que a pergunta 621, olha só que interessante. Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na nossa consciência. Então Deus escreveu na nossa consciência, nós temos isso. Então muitas vezes nós vemos pessoas muito intelectualizadas que não têm senso de justiça. Mas muitas vezes pessoas muito simplórias, muito simples, elas têm um senso de amor e de justiça pelo próximo, um negócio assim espetacular. Querem as coisas certinhas, elas lutam pelas coisas certas, né? Elas se vangloriam algumas vezes até de estar fazendo as coisas certas. No item 8, meus irmãos, nós falamos aqui um pouquinho das aquisições das virtudes. Porque nós precisamos desenvolver virtudes, né? A gente fala muito da questão da humildade, da bondade, da solidariedade, da fraternidade e tudo mais, né? Mas a gente faz o seguinte, vamos analisar como é que nós podemos fazer isso aqui de uma maneira bem prática. Então, vamos lá. O que eu posso fazer que eu possa beneficiar o meu próximo? O que eu posso fazer? Quem é que eu posso beneficiar? Quando eu posso beneficiar? Onde eu posso beneficiar? Por que eu devo beneficiar alguém? Como eu posso fazer para beneficiar alguém? Quanto pode me custar
eu beneficiar alguém? E quantas pessoas eu posso beneficiar? Porque tem pessoas que vão beneficiar uma só, mas tem pessoas que vão beneficiar uma família. E tem pessoas que podem beneficiar uma cidade inteira. Então, quando nós respondemos, meus irmãos, a essas 8 questões, né? O que, quem, quando, onde, por quê, como, quanto vai custar e quantos? Respondendo essas 8 perguntas, nós temos aí uma definição bem clara de como é que nós podemos adquirir as virtudes a partir daí. Definir também, redefinir, ressignificar, meus irmãos, o que é para nós a riqueza, o que é para nós a saúde, o que é para nós saber, que vai se transformar em sabedoria, e o que significa também o poder, ou seja, aquilo que vai se transformar em situações que nós podemos utilizar nas nossas vidas. No fundo, meus irmãos, no fundo mesmo, o que nós mais queremos é ter soberania sobre a nossa própria vida. É aí que se torna espírito superior. O espírito superior é aquele que já domina todo o seu ser. Ele sabe muito bem. Vamos pegar lá a primeira coisa, mesmo, uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, é 558, que diz assim, com relação à missão primordial das almas. A missão primordial das almas é de melhorar-se pessoalmente. Além disso, concorrerem para a harmonia do universo executando as obras de Deus. Ou seja, o amadurecimento do ser humano, meus irmãos, se inicia quando nós acabamos com as acusações do mundo. Porque nós temos o hábito de culpar os outros, culpar o mundo, culpar as pessoas que estão à nossa volta. Vamos parar com isso. Somos nós os culpados, somos nós os responsáveis, somos nós que escolhemos o caminho, somos nós que traçamos se nós vamos deitar numa cama de espinho ou se nós vamos deitar numa cama de pétalas de rosa. Perfeito? Então a gente vai por aí. Os bons exemplos que nós precisamos seguir, meus irmãos, quais são? Então, muitos. Então a gente começaria, por exemplo, Paulo de Tarso, de perseguidor dos cristãos ao grande divulgador do ensinamento do Cristo. Francisco de Assis. É dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Santa Teresa de Calcutá, nós já citamos, Santa Dulce dos pobres, nós já citamos, Chico Xavier, todo mundo conhece. Então, só adquirindo virtudes, meus irmãos, que nós vamos galgando as instâncias superiores, as esferas superiores. É aí que nós vamos alcançar esses degraus que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual. O item 10, eu gostaria de colocar, e aí eu vou pedir que os senhores e as senhoras peguem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, que fala lá do homem de bem. Nós vamos pegar apenas um trechinho aqui, só para a gente ter uma singela sensação disso aí. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Esse aí é o homem de bem. Depois, nós temos no item 4, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, que fala dos bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva os resultados que estão lá no homem de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou que vacilam. Depois, meus irmãos, ainda nós temos no mesmo capítulo ainda, capítulo 17, item 10. Capítulo 17, item 10, que fala do homem no mundo. Olha só que interessante. Purificai, pois, os vossos corações. Não concitais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós necessárias disposições,
possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Então, meus irmãos, é por aí. E os caracteres do homem de bem? Está lá no Livro dos Espíritos, 918, caracteres do homem de bem. Por quem disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, meus irmãos, é por aí. É nessa luta que nós vamos travando, que nós vamos nos conhecendo, que nós vamos assimilando tudo mais. Nós agradecemos imensamente aos nossos irmãos queridos, muito queridos mesmo, do nosso pai José Cambinda. E que ele, como nosso pai, e nós como seus filhos, e nós somos irmãos e todos, que nós possamos aprender cada vez mais. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos vencer. Que essa pandemia, meus irmãos, sirva de aprimoramento para todos nós. Sirva de oportunidade para o nosso crescimento. Aproveitemos esses momentos que nós estamos assim para estudarmos cada vez mais. Muito obrigado, fiquem com Deus. Chegou o momento de estar entre nós a falange indiana, comandada por Arthur. Esta falange não incorpora, atua através dos nossos pensamentos, farão a limpeza do ambiente e também atuarão na fluidificação das águas. Estejamos receptivos para recebê-los.
Nosso irmão Guga fará a prece de encerramento. Meus queridos irmãos, agradecemos a Jesus e aos bons espíritos para que, ao terminarmos essa reunião, estejamos todos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Que essa Casa do Caminho, nosso querido Centro Espírita Pai José Cambinda, continue a praticar a obra de caridade que se propôs sempre a fazer através do seu corpo mediúnico e principalmente através dos seus mentores e guias espirituais, levando o amor, a fé e a caridade a todos os nossos irmãos de caminhada terrena. Que Nossa Mãe Santíssima nos cubra com seu manto de luz e amor, para nos proteger de todos os males. Que Jesus continue a nos manter na fé, através do seu Evangelho, legado que nos deixou através do exemplo e do amor que tem e sempre teve ao Pai Celestial. Que o Senhor das Bênçãos nos abençoe. Que o Senhor da Luz nos ilumine e que a árvore da vida derrame sobre todos nós seus frutos com abundância. E pedimos, assim, a permissão a Pai José Cambinda, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, e, sobretudo, a Deus, permissão para darmos por encerrado os trabalhos da noite de hoje, nesta casa de amor e de luz. Assim seja. Final dos trabalhos na noite de hoje. Sintam-se todos abraçados e convidados para nosso próximo encontro, dia 26 de agosto de 2020. Ótimo final de semana a todos.